Porque a arte nos permite ver o mundo com os olhos do outro. E no vídeo de hoje veremos algumas funções que a arte adquiriu com o tempo. E a arte é uma criação humana com valores estéticos, beleza, harmonia, simetria, que representa características de determinada época e determinada sociedade. Ela sintetiza suas emoções, sua história, seus sentimentos e a sua cultura. No vídeo anterior eu trouxe algumas indagações e também 5 teorias que tentaram explicar ou definir o que seria arte. Para começar o tema de hoje eu trouxe a definição do dicionário. Diz o seguinte: atividade que supõe a criação de sensações ou de estados de espírito, de caráter estético carregados de vivência pessoal e profunda, podendo suscitar em outrem o desejo de prolongamento ou renovação. É a capacidade criadora do artista de expressar ou transmitir tais sensações ou sentimentos. E é um conjunto de procedimentos que utilizamos para realizar obras, no qual aplicamos o nosso conhecimento. Então nós vamos agora ver algumas funções que a arte adquiriu no decorrer da história da humanidade. Nós temos então lá nos primórdios, lá na pré-história, a arte como uma das primeiras formas de comunicação. Antes mesmo do homem ter a escrita ou até mesmo a fala, nós já tínhamos a arte como uma forma de expressão. Ela expressava o cotidiano, as crenças daquele homem, assim como a sua realidade social e seu desenvolvimento no decorrer dos anos. Acredita-se até que as primeiras formas de escrita, como a escrita cuneiforme na Mesopotâmia e os hieróglifos no Egito, tiveram como referência as pinturas lá do final da arte rupestre, do período neolítico, porque nesse período os desenhos ficaram mais simples, quase que figuras simbolizando elementos que existiam. Essas figuras foram cada vez mais reduzidas até chegarem nas primeiras formas de escrita, nos primeiros ícones de escrita. E nós temos então nessas civilizações antigas como Mesopotâmia, Egito e até mesmo a Grécia, a arte representando características bem peculiares delas. Então representavam desde a sua religiosidade até questões políticas e sociais. E na Grécia, acredita-se que a arte tem alcançado o máximo de perfeição no que se diz respeito à representação do real. Então aquela cultura, ela valorizava muito a figura do homem. Diferente do Egito, por exemplo, que valorizava mais a questão da vida após a morte, as divindades. E agora na Grécia nós temos o homem como uma figura central. Então justamente por isso, pela necessidade de representar esse homem cada vez mais perfeito, cada vez mais imponente e mais racional, que a arte tem adquirido padrões tão elevados de representação da realidade. E durante toda a Idade Média nós temos a arte ligada diretamente à igreja. Então nós temos a chamada arte cristã, que foi dividida em alguns períodos, mas que representava basicamente histórias ligadas à fé cristã, que valorizava muito também a arquitetura voltada às igrejas, aos mosteiros e aos castelos. E no Renascimento, que inaugurou então a Idade Moderna, a arte fez um resgate à cultura greco-romana, fazendo com que o homem, porque o Renascimento foi um movimento histórico-cultural, então houve a transformação da mentalidade da população daquela época, fazendo com que a arte buscasse lá na antiguidade clássica entre os gregos e romanos todos os padrões desenvolvidos que valorizavam mais o homem do que a própria fé, do que a própria igreja. Tudo isso junto com grandes inovações que surgiram, tanto de técnicas como perspectiva e esfumato, até mesmo de materiais como a tinta a óleo, que possibilitaram vários retoques até alcançarem também, assim como na Grécia, altos padrões de realismo.
Grandes artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo utilizavam a arte como forma de representar todo o seu conhecimento. Então, na visão desses grandes artistas, o conhecimento não era fragmentado, ele era uma coisa só. Então eles possuíam conhecimento de anatomia, de matemática, de arquitetura, de arte, e através da sua pintura, dos seus desenhos e da sua escultura, eles poderiam representar todo o conhecimento que eles possuíam. Essa prática de representar ou de buscar conhecimentos variados foi muito comum dentro desse período do Renascimento. E a partir do neoclassicismo, nós temos então uma junção entre política e arte. Tem a ver também com a retomada da antiguidade clássica greco-romana, mas agora para abordar temas ligados à política, principalmente de todo o contexto histórico que culminou logo mais na Revolução Francesa. E nesse contexto, o romantismo agora adquire mais criatividade, representando essa mesma realidade social e histórica, agora com muito mais criatividade e emoção. E no final do século XIX, a popularização da fotografia iria transformar totalmente os rumos da arte. Nós temos então o surgimento do modernismo, vários movimentos que tentaram então romper com os padrões da arte clássica e acadêmica. Impressionismo, expressionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo, vários ismos que surgiram mostrando para a humanidade que existiam outras formas de se fazer a arte. E pensando em arte contemporânea, nós temos ainda mais elementos extravagantes, materiais diferentes, propostas diferentes e até linguagens que são incorporadas a artes que nunca haviam sido usadas. E não podemos esquecer também da arte engajada, que representou vários movimentos sociais e políticos. Arte e história caminham juntos, porque afinal de contas, toda arte é filha do seu tempo. Lembrando que aqui no canal temos vídeos de todos os movimentos citados nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo!